Quando seu cérebro é incoerente, vivendo por esses hormônios de estresse, não tem tempo para criar, não tem tempo para abrir o seu coração, não para aprender e nem para confiar. Fica querendo correr, lutar ou fugir. E as pessoas passam mais da metade da vida nesse estado. Imagina que vida. Miserável. Sim, por isso quando se está em estresse com uma onça na esquina, você não vai sentar e meditar. Você vai se esconder, não é? Pular na árvore. Os genes de sobrevivência estão ligados. E ninguém vai acreditar em possibilidades quando se vive em estado de sobrevivência. Por isso que quando se vive em estresse, o que acontece é que se reduz o foco sobre a causa. Reduzimos o foco na matéria, no objeto, na coisa. E assim as pessoas são ligadas e toda a sua atenção está no seu mundo exterior. Quando os hormônios do estresse estão no corpo, a sua atenção está no corpo. E claro, quando está em estresse, fica tentando prever o futuro com base no passado. E agora está literalmente escravizado nessa realidade. Então como é que consegue o que se quer? Tem que esforçar mais, forçar mais, tem que trabalhar doamente. Matéria tentando mudar matéria. Exaustivo. As pessoas estão tendo burnout. Então, a gente sabe agora que quando se passa de um foco estreito em algo e começa a abrir esse foco, cria-se um sentido, uma consciência. E o ato de abrir o foco faz com que se deixe de pensar. E se você deixa de pensar tão acelerado, deixa de ativar esses circuitos e começa a abrandar as suas ondas cerebrais. E à medida em que abranda as suas ondas cerebrais, começa a ligar esse sistema nervoso autônomo, o que vai dar vida. De repente, quando você vai além, chega uma hora que fala, ele se foi, vamos entrar e limpar essa confusão antes dele voltar. Vai criando um equilíbrio. Assim o corpo começa a fazer por você. A inteligência natural vai entrar logo que se conectar. Tente se conectar. Por isso, tente saber como mudar as suas ondas cerebrais. Se não conseguir mudar as suas ondas cerebrais e permanecer nesse estado ativo, vai analisar a sua vida de dentro de alguma emoção perturbadora. Então eu te digo que depois de analisar todos esses exames de cérebro, se analisar a sua vida de dentro de alguma emoção perturbadora, você vai piorar seu cérebro. De fato, você está pensando no passado. Assim, nós ensinamos às pessoas a fórmula de como abrir o seu foco, mudar as suas ondas cerebrais, se ligar a esse campo invisível e, de repente, diferentes compartimentos do cérebro começam a sincronizar. Parte de trás com parte da frente, lado esquerdo, lado direito, e sincronizando essa pessoa vai se sentir melhor, vai se sentir ela mesma. E quando você ver esses hemisférios do cérebro começando a se iluminar, cuidado, porque essas pessoas vão se sentir realmente inteiras. Vão começar a amar a vida, vão se sentir apaixonadas pela vida, porque a união da polaridade, dessa dualidade, vai fazer com que o cérebro fique coerente. Quando se está ressentido, quando se é crítico, quando se está impaciente, o coração bate fora do ritmo. Por quê? Porque você pisa no acelerador, no freio ao mesmo tempo. O seu corpo e a sua inteligência, para sobreviver, fala, tem um tiranossauro chegando. Mas você não está correndo, porque você está sentado do outro lado da mesa, olhando para alguém sorrindo, e o seu corpo está acelerando. Por isso o coração bate fora do ritmo. Quando isso acontece, você desperdiça, você usa toda a sua força vital. Você usa toda essa energia para sobreviver em vez de pensar em ir além. Você retira da sua força vital esse campo invisível à volta do teu corpo e transforma em química. Na verdade, vai encolher o seu próprio campo. Os hormônios do estresse nos fazem ser materialistas. Quando a gente está sob estresse, usamos nossos sentidos para determinar a realidade. Por isso, nos sentimos mais como matéria e menos como energia, mais separados da possibilidade. Depois da gente ensinar uma pessoa como regular esse centro do coração, já fizemos 6.000 exames de coração. Por quê? Porque se eu posso ensinar como entrar nesse estado de coração e posso ensinar como ativar esse centro e como regular uma emoção elevada, o coração começa a criar uma assinatura muito coerente. Quando o coração começa a bater como um tambor, é como jogar uma pedrinha na água. Começa a produzir um campo magnético mensurável de até 3 metros de largura. Então agora é mais energia do que matéria, é mais onda do que partícula. Agora esse campo criado é mensurável. E isso é uma energia. Energia é frequência. E toda a frequência transporta informação. E qual é a informação que chega até aqui? Porque você está compartilhando para o mundo. Que você poderia levar o pensamento da sua cura. Por quê? Porque é consistente com a energia. A culpa não vai carregar o pensamento da sua cura. É uma frequência diferente. E de repente a pessoa eleva o seu estado emocional, permitindo que o seu pensamento seja carregado nessa frequência, transmitindo a assinatura energética nova. Mas os pensamentos são a linguagem do cérebro e os sentimentos são a linguagem do corpo. E como pensar e como sentir cria o seu estado de ser, é uma questão de prática. Você vai aprendendo a ficar nesse estado. É ou não é? Sim. A palavra meditação significa literalmente familiarizar-se.
Por isso, se praticar a mudança para esses estados elevados, o seu coração vai ficando coerente e a gente pode medir. Eu digo, Luiz, você conseguiu. Está praticando até 1 hora. Então, treinando a criação da coerência, você vai saber quando estiver lá. É ou não é? Fala para mim. Claro. Será como uma habilidade. Na hora que precisar, você diz, dá 1 minuto, eu vou ali. E aí a coerência do coração volta e você entra nesse estado. E como chegamos lá? Praticando a fórmula. De novo, descanse suas tensões, claro. pare de lembrar das emoções elevadas e quando vê que isso começa a acontecer, você continua praticando. De repente vai ficar cada vez maior, cada vez melhor. E o que está por trás disso? A gente mede os neurotransmissores. Por isso, quando uma pessoa ativa realmente o seu coração, o coração liberta uma química chamada ocitocina, que na verdade é a química do amor. Ela está ligada ao óxido nítrico, e nele a gente encontra outra reação química, fazendo algo relaxante que vem do endotelial. E o que isso faz? Faz com que os vasos do seu coração enchem, literalmente tenham muita energia. Você vai se sentir como se o seu coração estivesse cheio. E aí, quando você experimentar essa sensação, você não vai querer trocar por nada. Você vai dizer, por que eu vou julgar essa pessoa? Se eu julgar ela, eu perco esse sentimento. De repente, você vai estar se autorregulando. Uma vez que o coração é ativado, essa semana eu estive num laboratório de pesquisa. Uma vez que o coração é ativado, ele amplifica a energia no cérebro. Quando abre esse coração e ele começa a sinalizar ao cérebro, supre os centros de sobrevivência. E de fato, a pesquisa mostra que ele vai repor a sua linha de base. Em outras palavras, se estiver ansioso, vigilante e aprender como se autorregular, de fato ele vai retornar ao normal e vai pensar, bom, aquele trauma foi há 15 anos, foi algo ruim, mas, sabe, seja lá o que for. Aí a gente diz, tá, mas no momento em que o coração, e não o cérebro, é o coração que realmente reinicia a amígdala, de repente essa pessoa muda o seu humor, algo como, eu simplesmente não tenho ansiedade. Nós temos milhares de exames cerebrais com ansiedade e depressão de pessoas de todos os tipos sociais. Elas se reiniciaram e, de repente, não têm mais ansiedade. Não têm de tomar medicamentos. Elas sabem agora como se autorregular. E de onde é que vem a ansiedade? A ansiedade é o seguinte, viver num estado de sobrevivência. Olha, quando o gene da sobrevivência é ativado a partir dos potenciais infinitos do campo quântico, sempre vai escolher o pior cenário possível. Por quê? Porque nesse estado você se prepara para o pior. Há sempre melhores hipóteses de sobrevivência se algo ruim acontecer, mas as pessoas estão sempre selecionando a pior coisa na sua mente e começam a abraçar emocionalmente esse futuro antes que ele aconteça. Pensamento e emoção começam a condicionar. Por isso, condiciona-se o corpo a tornar uma mente e fica com medo e continua fazendo isso. E aí o corpo tem esse programa subconsciente e a pessoa tem um ataque de pânico. Ela tenta controlar com a sua mente consciente e não consegue, porque o programa está rodando ali por baixo. E aí, ao ficar preocupada com o próximo ataque de pânico, já começa a dispará-lo automaticamente. E o que nós percebemos? As pessoas que se autorregularam e criaram esses estados elevados, a gente tem escaneamento do coração deles, sustentando o batimento harmônico durante 1 hora inteira de meditação. No fim do dia, ainda usando o monitor, já são 8 da noite, eles não estão em meditação e por 1 hora inteira estão com a frequência cardíaca harmônica. Aí o homem diz para a mulher, o que está acontecendo? Ela fala, eu não faço ideia. Eu só estava indo dormir e de repente meu coração se inchou. Foi tão intenso que eu tive que me deitar de costas e me render a isso que estava acontecendo sem medo. Ela teve um ataque de amor em vez de ataque de pânico. Eu chamaria isso de estado natural do ser. Por isso, se vivermos nesses estados elevados e soubermos como sentir essa emoção do nosso futuro antes que ele aconteça, é menos provável que esperemos que ele aconteça, porque vamos sentir que já aconteceu. Sabe? Você não vai precisar tentar controlar. Você sabe que no momento em que perder essa sensação, você vai deixar fluir. E quando se é bom nisso, nenhuma pessoa, coisa, experiência vai poder tirar você do trilho. Agora você tem poder. E se compreender essas leis de como as coisas acontecem, vai ser menos provável que você fique competindo para conseguir o que quer, porque isso vai chegar até você. Sabendo que vai vir até a gente em algum momento, como fazer andar mais rápido? Basta fazer de novo. Mas lembre-se que se tentar fazer mais rapidamente, vai estar de volta no antigo eu. O novo eu nunca faria isso. O novo eu ficaria lá, sempre.
E como que isso aparece? Aparece de uma forma que não se pode esperar, porque só dá para prever aquilo que é conhecido. Vai chegar então de uma forma que você ainda não pensou, um desconhecido, e vai abalar o seu mundo. Vai apanhá-lo desprevenido, vai te deixar sem dúvidas sobre o que tem feito aí dentro. Vai produzir algum efeito fora de você também. Quando correlacionamos o que você faz dentro com o que acontece fora, você vai prestar atenção ao que fez e fazer normalmente. A energia da alegria que se sente ao acontecer isso vai ser usada para criar de novo. Agora, as pessoas me dizem, bom, eu sou assim por causa dessa pessoa ou dessa coisa. Eu diria, então quer dizer que essa pessoa, essa experiência lá fora controla os seus pensamentos e seus sentimentos. Isso significa que você é uma vítima do seu ambiente. Mas quando começam a mudar os teus pensamentos e os seus sentimentos, e isso começa a produzir um efeito no seu ambiente, você muda essa crença de que é uma vítima, consciente ou subconscientemente, e passa a se tornar um criador da sua vida. Assumindo, então, uma responsabilidade, sem ficar culpando os outros, sem dizer, essa pessoa, por causa dessa coisa. Não. Você vai falar, eu tenho que ser maior que esse ambiente, essa condição. Aí você vai pensar, quem na história eu posso estudar que teve esses mesmos desafios? O que eles fizeram? Deixa eu trabalhar isso aqui, deixa eu pesquisar para melhorar minha vida. Como no esporte, mesma coisa. E quando é que se sente mais amor? Pessoalmente. Boa pergunta. Acontece que a assinatura do campo quântico é cada vez maior em grau de unicidade, totalidade. Então imagina, quando a gente vive em estresse, estamos vivendo em separação, porque os nossos sentidos nos enganam a acreditar que você está lá e que eu estou aqui, que todos estão separados uns dos outros e que está tudo isolado. Isso é realidade 3D. Mas quando se começa a abrir o centro, de repente, quando se torna ninguém, nada, sem lado, sem tempo, é aquela hora em que a nossa consciência se alinha com a consciência do campo. Esse é o momento em que a gente está completamente presente. Então, olha só, se eu conseguir que as pessoas acreditem que só porque elas não conseguem ver algo não significa que não existe, que elas podem simplesmente se ligar e prestar atenção a esse campo e permanecer presentes com ele e se tornar mais consciente dele tempo após tempo, depois de cada interação com esse campo invisível, cada experiência vai estabelecer os circuitos no seu cérebro para que possam perceber mais dele. Então, à medida em que mantêm a sua atenção nele, começam a se aproximar cada vez mais disso, para que experimentem menos divisão e mais unicidade e totalidade. De modo que, quando isso acontece, tem uma cascata de todo tipo de coisa física, química e coisas energéticas que começam a acontecer. Para mim, a melhor maneira de descrever esse campo é como um amor inteligente. É o maior nível de ordem e unidade. E quando a gente atinge essa unidade, é a sensação mais eletrizante que podemos ter. É uma sensação familiar, sabe? Você vai ter a certeza de reconhecer aquilo, tipo um déjà vu. Você vai se conectar. E não vai ser como um amor pelo seu cachorrinho. Você vai sentir isso em cada célula do seu corpo. Eu digo, vai ser como uma vibração, uma coerência, onde o seu corpo se torna elétrico. A única forma da gente descrever isso é como um amor. Você vai saboreando uma vez, saboreando outra. Vai querer sempre. É disso que eu estou falando. E eu digo sempre que a primeira vez que aconteceu comigo, e todas as vezes desde que eu voltei a esse estado em mim, eu digo a mesma coisa. Joe Dispenza, você entendeu tudo errado. Porque tem algum verniz, algum condicionamento que na hora é retirado e a gente começa a perceber que a forma como pensamos que a vida é, não é. Você não deve ir atrás deles e dizer, não, quero que você repita isso agora, diga na minha cara. Não, faça isso, porque é um pouco como o leão que mostra os dentes. Eles dizem, para trás, que eu não quero atacar você. Portanto, você poderia repetir que lentamente está dando à pessoa uma oportunidade de se retratar.